Ela só me olhou e disse: "Isso fica entre nós, tá?" Tem coisas que ela nunca vai dizer com todas as palavras, só insinua, sussurra, joga no ar como quem não quer nada, mas quer tudo. E você sabe pelo jeito que ela te olha, pela pausa no meio da frase, pelo silêncio que vem depois de uma pergunta simples. Foi assim naquele dia. Ela só me olhou, bem de perto, e disse: "Isso fica entre nós, tá?" A frase foi curta, mas o impacto não, porque você pode até fingir que não entendeu. Pode rir, mudar de assunto, fingir que foi brincadeira, mas no fundo, você sente. Ela não diz isso à toa. Mulher não compartilha segredos de verdade com qualquer um. Quando ela diz, "Isso fica entre nós", é porque acabou de te colocar num lugar diferente. Um espaço onde a confiança, o desejo e o risco andam juntos. E é aí que começa o jogo perigoso, porque agora você está envolvido. Com uma frase só, ela te puxou para dentro do mundo dela. Um mundo onde nada é por acaso, onde cada gesto tem um porquê, cada olhar tem peso, e cada silêncio diz mais que 1000 palavras. Você já viveu isso? Aquela situação em que ela se aproxima, fala algo simples, quase banal, mas com um tom diferente? Uma história que ela poderia contar para qualquer um, mas escolheu contar para você, num ambiente fechado, num horário estranho, num tom quase cúmplice, e a única coisa que ela exige é o seu silêncio. Talvez você tenha achado que era só uma conversa, mas ela sabia. Ela sentiu o impacto da presença, o peso do olhar, a tensão no ar, e ainda assim, seguiu, com naturalidade, como se não tivesse percebido o efeito que causava. E você? Você ficou ali entre o "será que ela tá brincando?" e o "será que isso é um convite?" Aquele dia começou como qualquer outro. A casa estava cheia de gente no começo da tarde, mas à noite ficou só nós dois. A luz já baixa, aquele silêncio gostoso de fim de dia. Ela veio até a cozinha, descalça, de moletom, com o cabelo preso de qualquer jeito. Sabe aquele visual despretensioso que parece sem intenção? Mas é exatamente isso que faz o cara perder o foco? Então, era isso. A gente começou a conversar sobre bobeiras. Nada demais. Um papo leve, tranquilo. Mas em algum momento o clima mudou. Ela se encostou no balcão, ficou me olhando de um jeito mais fixo. Deu um gole no vinho, mordeu o lábio. E então contou algo que não era para qualquer um ouvir. Algo pessoal, íntimo. Um desabafo camuflado de história engraçada. No meio da fala, ela parou, me olhou nos olhos e disse com um sorriso quase cúmplice: "Isso fica entre nós, tá?" Na hora, eu ri de nervoso. Fingi que era tranquilo, que eu tava de boa. Mas por dentro, o coração acelerou. Porque aquela frase, meu irmão, ela carrega peso. Ela é o tipo de coisa que só se fala para quem você quer deixar intrigado. Só se fala para quem você quer prender ali, naquela tensão silenciosa de quem sabe que tem algo escondido no ar. E depois disso, tudo ficou diferente. As conversas ficaram mais próximas. A troca de olhares durava mais. Os toques começaram a surgir do nada. A mão no ombro, a aproximação no sofá, o joelho que encosta sem querer. E eu comecei a perceber. Ela estava jogando fino. Não era explícito, não era óbvio, mas cada detalhe era milimetricamente colocado ali. Teve uma noite que a gente assistia filme. Ela deitou com a cabeça encostada em mim. Nada demais, certo? Mas o jeito que ela suspirava, o tempo que demorava para ajeitar a blusa, o olhar que ela lançava toda vez que eu desviava o foco, tudo isso gritava mais do que qualquer palavra. E de novo veio aquela frase: "Isso fica entre nós, tá?" Só que dessa vez, ela não estava falando de segredo nenhum. Estava falando do momento, daquela intimidade criada ali, entre gestos e olhares. A real, mano? A mulher, quando joga com o psicológico, ela nem precisa tirar a roupa. Ela bagunça a sua cabeça com meia palavra, com presença. E o pior, você começa a desejar justamente porque ela não se entrega de cara. Porque tudo que ela faz parece casual, mas ao mesmo tempo proposital. E é isso que vicia. Com o tempo, eu entendi que aquela frase, "Isso fica entre nós, tá?" nunca foi só sobre o que ela dizia. Era sobre o que ela queria construir. Uma conexão secreta. Um código invisível entre duas pessoas que se entendem sem precisar explicar tudo. E o mais louco é que esse tipo de conexão não vem do nada. Ela só surge quando existe tensão, confiança
E principalmente curiosidade. Ela nunca foi óbvia. Nunca chegou e disse o que queria com todas as letras. Mas deixou espaço, me deu sinais, criou momentos. E mesmo sem dizer abertamente, ela foi deixando claro: se você entrar nesse jogo, não tem volta. É só entre nós. E eu percebi que o jogo dela não era pelo físico, era pelo controle emocional. Era sobre ver até onde eu aguentava, se eu ia manter a postura, ou se ia me perder só com um olhar. E tem um detalhe que pouca gente entende. Mulher que te entrega um segredo, um olhar, uma presença diferente, ela não está sendo aleatória. Ela escolheu. E a forma como você lida com isso define tudo. Pode te aproximar ou te fazer perder o encanto dela num piscar de olhos, porque quando ela compartilha algo só com você, um segredo, uma aproximação, um momento intenso, e você não entende o peso disso, ela simplesmente se fecha. E o jogo termina. Sem aviso, sem explicação, sem segunda chance. Se você já passou por isso, ou está vivendo isso agora, deixa o like, se inscreve no canal Terno de Ouro e compartilha esse vídeo. A real precisa ser dita. E aqui, a gente fala tudo aquilo que você sente, mas nunca teve coragem de contar. Nos vemos no próximo vídeo.